Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 21 de novembro de 2025, sexta-feira, sextou, amém? O nosso texto hoje é Efésios capítulo 4, versículo 30. Ouça aí, Deus tem uma palavra para ti agora. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Amém? Efésios do capítulo 4, versículo 25 até o capítulo 5, versículo 21, Paulo vai estar tratando de várias exortações e orientações para a vida de um crente. Quero aqui te abençoar com essa palavra. Veja até o final. Versículo 30 começa dizendo assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ora, o genuíno crente, ele é gerado filho de Deus pela fé em Cristo através do Espírito, que revela Cristo e gera e faz da pessoa uma nova pessoa, nascida pelo Espírito de Deus. Lá no capítulo 3 de João, quando Nicodemos, um mestre da lei, vem conversar com Jesus, Jesus diz: Nicodemos tem que nascer de novo. Nicodemos fica meio perturbado porque ele diz: já sou velho, como é que eu vou nascer de novo? E Jesus vai dizer que ele tem que nascer do Espírito. Vou ler aqui só João 3,6, que diz assim: O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, nascido meu pai, Raimundo Espinosa e Joana Tabosa. É a carne, é o homem, o ser humano André, que nasceu, concepção que Deus permite através de um homem e de uma mulher. O novo nascimento é pela fé em Cristo. O Espírito de Deus gera uma consciência nova. Isso é conversão, tá certo? Então, Paulo vai aqui nos recomendar para não entristecermos o Espírito Santo de Deus, que é esse que gera uma nova criatura, nos dá uma nova consciência das coisas de Deus. Amém? Entristecer o Espírito Santo é quando um cristão peca, ele faz qualquer pecado, eu vou dizer assim, qualquer tipo de pecado. Se você olhar aí com o olho meio gordo para uma mulher indevidamente, a Bíblia diz que isso é pecado. Se você disser aí um palavrão de bobeira, isso é pecado. Amém? Então, quando nós, o cristão, peca, e é possível o crente pecar, já falei aqui sobre isso, tá certo? Não é para viver pecando, mas é possível. Então, quando o crente peca, ele entristece o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo habita no crente. Essa é a verdade da Escritura com relação ao Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo está voando por aí, não. Ele habita em quem crê. A presença do Espírito Santo está em quem crê, tá certo? Deixa eu ler aqui 1 Coríntios 6,9 para corroborar com essa palavra. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que vós não são de vocês mesmos, pertencemos a Deus, a um espírito do ser humano que crê. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo: não entristeçar o Espírito Santo. Entristeçar o Espírito Santo toda vez que nós pecamos, que nós. Eu vou já falar o que nós devemos fazer quando nós pecamos, tá certo? E o versículo 30 vai continuar dizendo assim, do capítulo 4 de Efésios: no qual foste selados. O Espírito Santo é o selo da promessa de Cristo feita aos crentes. Quando Cristo vai conversando com os discípulos, ensinando, dizendo que ele ia voltar para o Pai, ia subir, mas ele fez a promessa de que mandaria o Espírito Santo de Deus para a vida do crente. Amém? João 14, 16, 17 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É a promessa do Espírito Santo, o selo do Espírito, a presença do Espírito pela fé. Isso não é por ser religioso, não, querido, é por crer em Cristo. Amém? Então, nós somos selados quando nós cremos, há um selo em nós, há uma marca de Deus. O selo do Espírito Santo está presente na vida do crente. Amém? Isso é uma verdade da Bíblia para mim e para você. Show de bola? Isso é gracioso. Jesus é lindo, tá certo? E o versículo 30 vai dizer assim: para o dia da redenção. Essa marca do Espírito que está em mim é para o dia da redenção. Deixa eu lhe explicar aqui algo
Porque a redenção do crente, ela já foi efetivada quando você crê. Já fui redimido, justificado diante de Deus. Quando eu creio, já estou remido diante de Deus do meu pecado, estou perdoado. Amém? Agora, quando ele diz da redenção final, é porque vai ter um dia que todas as coisas vão estabelecer na vinda do Senhor, na volta do Senhor, que vai acontecer. Aí será a plenitude, e aí receberemos novos corpos. Já expliquei isso aqui também, corpos celestiais, mas hoje já estamos remidos. Mas há uma redenção final, que aí os crentes que estão escritos no livro da vida é, viverão eternamente com Jesus. Já expliquei em outros vídeos aqui, isso é uma verdade graciosa da Bíblia, da palavra de Deus para mim e para você. Amém? Então, assim, a redenção final é para aqueles que têm a fé exclusiva em Jesus Cristo, que têm essa convicção de fé e que não abrem mão de dela, que perseveram crendo até a sua morte física ou até o arrebatamento. Amém? Agora, deixa eu dizer uma coisa com relação à perseverança. Eu persevero não é para ser salvo. Eu persevero porque eu sou salvo. Isso é diferente. Porque senão você está tentando conseguir a sua salvação. E Cristo já deu. Você está selado com o Espírito Santo se você crê exclusivamente em Jesus para o dia da redenção. O que você tem que fazer? Viver como crente. Evita o pecado. Não vai viver de bobeira pecando para não entristecer o Espírito Santo, porque você já foi selado e a promessa desse selo é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Portanto, eu persevero não para ser, mas persevero porque sou salvo. Tenho a minha fé em Cristo até a minha morte ou até o arrebatamento. Amém? Deixa eu ler aqui Apocalipse 20:15, que diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é condenação eterna. Como é que eu escrevo meu nome no livro da vida? Crendo em Cristo. É Lucas 10:20, quando os discípulos vão e cura gente, expulsa demônio, que volta alegre, dando um relatório para Jesus, ele diz assim: Não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito nos céus. Tem uma tradução que diz arrolada nos céus. Amém? Então, querida, assim, essa palavra para mim e para você, mas eu preciso me orientar para que você também possa entender. Porque é possível o crente pecar, infelizmente. Não é para pecar, não é para andar pecando, mas é possível. Agora, o que eu devo fazer como cristão, como crente de Jesus, quando eu entendo que eu cometi algum erro, alguma falha, algum pecado diante de Deus ou de alguém, e diante de Deus, com certeza, o que eu preciso fazer é, se eu tenho a condição que eu sou um cristão, filho de Deus, a minha conduta agora é de arrependimento. Eu me arrependo, digo, Senhor, pisei na bola, me perdoe. E essa aqui não é questão de perder salvação, é perda de comunhão. Quando nós estivéssemos o Espírito Santo, nós perdemos a comunhão, não ora mais, não lê a Bíblia, não dá a paz do Senhor, não anda de cabeça baixa. Perdeu a comunhão, não perdeu a salvação, porque é filho, mas perdeu a comunhão. E eu preciso me restaurar desse pecado para que a minha comunhão seja restaurada com o Senhor. Essa é a relação do crente com Deus. Amém? Não é dizer que vai poder pecar. Não. É se por acaso pecar. Tá certo? Mas assim, a nossa relação com Deus é essa. Você que é cristão tem o selo do Espírito Santo. Guardado, que Ele guarda para o dia da redenção, o dia do juízo, o dia onde seremos plenamente restabelecidos na presença de Deus para viver eternamente. Persevere até o fim e não persevere tentando ser salvo. Persevere porque você sabe que é um salvo. Amém? E se pecar? Tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. E 1 João 1,9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a injustiça. É a nossa relação com Cristo. Pecou, meu irmão, se arrependa. E não peque mais. Conhecer o que é pecado, vai deixando. É a nossa relação com o Senhor. Se você tem a fé exclusiva em Cristo, teu nome está escrito no livro da vida, você está selado para o dia da redenção. Agora, a nossa relação com Deus no nosso dia a dia é essa relação de permanecermos em comunhão com o outro e ao pecarmos, perdemos a comunhão. Amém? Deus te abençoe.
Deus te guarde, Deus te dê uma boa sexta-feira. Não vai fazer besteira não, rapaz. Volte para casa cedo. Deus te abençoe e te guarde. Abençoe o Brasil. Em nome de Jesus. Abençoe aí esse nosso governante que está louco, um ditador, Alexandre de Moraes. Meu Deus, que o Senhor coloque sua mão sobre a cabeça do Alexandre de Moraes e diga assim: olha, Alexandre, eu sou Deus. E ele vai fazer isso, Alexandre. Deus é soberano e ele vai te dar uma resposta muito graciosa. E é através de nós mesmos, das autoridades que temos aqui no Brasil, porque você já quebrou todas as regras da nossa Constituição. Mas estamos aqui, cremos em Deus e temos essa confiança de que viveremos eternamente com o Senhor. Amém? Tenha uma boa sexta-feira, em nome de Jesus.